paz do Senhor para todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, para estar aí abençoando a sua vida. Quero te pedir, fique até o final que vamos ter muitas coisas boas para falarmos da parte de Deus. E eu já peço que você dê o seu like para que o YouTube aí nos movimente na rede. E aí assim muitas outras pessoas serão abençoadas pela palavra de Deus. Antes de entrar na palavra, quero dar 2 avisos importantíssimos. Você que quer comer aquele delicioso pastel e tomar um saboroso caldo de cana, venha para JC Lanchonete. Está localizado na Avenida Austrália, em frente ao Anjo Material de Construção. JC Lanchonete. Vem e confere esses deliciosos salgados. Você que quer fazer a sua criança feliz, Cantinho da Alice é a solução. Com sorvetes e variedades, ali a sua criança vai poder saborear chup-chup de vários sabores. Tem ali a sua cocada, chips, tem ali pipoca. Está localizado na rua Ernesto Diniz, casa de número 32. Um ponto bom de referência, melhor de referência, fica próximo da Torre da Sky. Não tem erro. Para fazer sua criança feliz, o Cantinho da Alice é a solução. Que Deus abençoe a todos. Vamos à palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Você abra, você que tem uma Bíblia, já pegue sua Bíblia. Quero te aconselhar que pegue uma caneta, um papel e tome notas. Faça uma relação daquilo que eu vou falar. Eu vou falar de coisas que talvez você ainda não ouviu ninguém falar. Mas, em nome de Jesus, estou aí para transmitir a palavra de Deus. Pela graça e pela misericórdia de Deus. Todo o conteúdo que é postado aqui é aquilo que o Espírito Santo tem nos iluminados para falar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e no seu versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Senhor, quando nos criou, Ele nos criou, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, Ele nos criou a imagem e a sua semelhança. Porém, no entanto e todavia, ao homem permitir que o pecado entrasse no mundo, o homem perdeu o contato, perdeu ali a comunhão com o Senhor, tornando ali o homem um homem natural. Agora este homem natural precisa de ter um encontro com Jesus por meio do Evangelho, que é a manifestação da luz, a manifestação da glória de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre coisas que o diabo vende. E cá entre nós, falando aqui francamente, o diabo tem um marketing muito forte. É preciso ser um bom vendedor. É preciso ser um bom vendedor. É preciso ter um bom marketing para vender as coisas que o diabo vende. Vivemos hoje em um tempo da pós-modernidade, onde o diabo tem empenhado o seu trabalho com maior potencialidade para destruir a raça humana. Vou repetir,
o diabo tem se empenhado no seu marketing de caos, de tragédia, de destruição, para aniquilar a raça humana, para banir a raça humana, para destruir completamente a raça humana. Mas o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quero dizer que você hoje tem a oportunidade de dizer não às propagandas enganosas do diabo. Por que você está falando sobre coisas que o diabo vende? Porque ele não dá. Tudo que o diabo tem, tudo que o diabo estabelece, ele dá, ele vende caro. O preço é caro para se adquirir as coisas do diabo. Mas as coisas de Jesus é pela graça, por meio da fé. Então diz aqui o versículo, nos quais o Deus deste século, com D minúsculo. Por que com D minúsculo? Porque ele não é um Deus, ele é um ser pessoal, orgulhoso, arrogante, que se autodenomina um Deus, mas ele não é Deus. O único Deus verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é sempiternamente o nosso Rei e Senhor verdadeiro. A primeira coisa que eu quero falar que o diabo vende, uma das suas mercadorias, ele vende trevas como se fosse luz. Ele vende trevas como se fosse luz. Veja, o maior instrumento de tortura, o maior instrumento de opressão, o maior instrumento de escravidão que o diabo usa é a ignorância. O diabo ele usa a ignorância para levar o homem a se afastar de Deus. O diabo usa a ignorância para levar o homem a não ter contato com a palavra de Deus. Precisamos entender completamente o que Deus tem proposto para nós. A luz. Sem luz, sem vida. Sem luz, sem alegria. Sem luz, sem sucesso. E hoje o homem só pode adquirir luz por meio do Evangelho. Porque o Evangelho é a luz de Deus. Então vamos observar aqui, em João capítulo 8, versículo 12, disse Jesus, falando Jesus outra vez, eu sou a luz do mundo. Veja, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará sem treva, mas terá a luz da vida. Que palavra extraordinária que o Senhor Jesus, ele estabeleceu para nós. Vou mostrar o endereço aqui. João 8, 12, o versículo que eu li, que eu citei agora. Diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é porque o homem é um religioso que ele está na luz. Ele pode estar tendo esclarecimento de uma religião, mas o que Jesus promete aqui é a iluminação, é o esclarecimento do Evangelho por meio da verdadeira palavra de Deus. Então veja, o diabo vende trevas como se fosse luz. E o homem vive aí no caminho da perversão, o homem vive aí no caminho da mentira, o homem vive aí no caminho do homicídio, o homem sem Deus, ele vive aí no caminho do homicídio, ou até mesmo se ele for um religioso e não um servo de Deus de verdade, ele vai viver acostumadamente no espírito de religiosidade, vestindo-se de folha de figueira, como Adão e Eva estavam vestidos no jardim, e achando que eles estão redimidos, mas só a manifestação da glória de Deus nos redime do poder do pecado. Veja o versículo 6 que diz assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quando você quer ver um defeito ou uma beleza, para onde você vai? Claro que nós vamos para o espelho. Então qual é o espelho do homem?
Qual é o modelo do homem? Quando um engenheiro, quando um pedreiro vai construir uma casa, ele pega a planta que o engenheiro construiu, que o engenheiro desenhou. Da mesma maneira, quando Deus ele foi construir, ele foi criar o homem, ele idealizou um homem segundo a sua imagem, homem conforme a sua imagem, homem que vivesse os seus princípios. Então, o que coloca o homem hoje de volta para o Éden da comunhão, de volta para o Éden da relação, de volta para o Éden da paz com Deus? É o Evangelho. O Evangelho é o que nos ilumina. Então, o maior instrumento de opressão é a ignorância. E a maior ignorância aqui é a ignorância, é o afastamento, é a alienação da palavra de Deus. Uma outra mercadoria que o diabo vende é a morte. Ele vende a morte como se fosse a vida. Ele vende a morte como se fosse a vida. Mas vamos observar em Romanos, 2 textos eu quero compartilhar contigo nesta hora. Romanos capítulo 3 e versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, todos, você está incluso, eu estou incluso. Ninguém escapa da maldição do pecado. Por isso que todos igualmente precisam da manifestação da graça de Deus e da glória do Evangelho para ser salvo. Então veja, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Satanás fez a proposta para um casal no Éden, ele fez a proposta assim: tu serás como Deus, tu terás poder, serás semelhante a Deus e terás o mesmo poder, terás todo o conhecimento de Deus. Por isso que Deus não quer que vocês comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, observe, o que Satanás prometeu, ele não foi cumprido, foi cumprido o oposto. Sabe por quê? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é um homicida. Ele nunca se firmou na verdade. Ele vende morte como se fosse vida. Ele vende morte como se fosse vida. Agora observe. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando o casal pecou no jardim do Éden, ele perdeu aquele brilho, aquela blindagem espiritual que cercava, onde Adão andava com a sua esposa Eva, eles tinham uma blindagem de glória. Quando eles pecaram, eles perderam essa blindagem de glória. Da mesma maneira, quando nós nos afastamos de Deus por meio do pecado, nós perdemos a blindagem da comunhão, nós perdemos a glória da comunhão, da realização plena com o Pai. Agora vamos observar no capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo? Que aqui o dom gratuito é pela graça, que é a salvação, mas o diabo está vendendo a morte como se fosse a vida. O homem mergulha no mundo de perversão, na periferia do pecado e no afã da sua carnalidade. Ele acha que ele está vivendo, que ele está desfrutando. Quando eu estava sem Deus no mundo, eu também pensava assim. Mas quando eu fui alcançado pela graça de Deus, eu descobri que eu estava em um necrotério espiritual. Eu estava em um necrotério espiritual. Eu estava sendo preparado para um sepultamento. Mas Deus, com sua graça, me ressuscitou e me deu vida, direito à vida eterna. O espaço da vida eterna é gratuito por Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Veja a diferença. Mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora vamos nos aprofundar aqui mais um pouco, mostrando que Satanás é um homicida. Todas as guerras que já houve na humanidade, os bilhões e bilhões de pessoas que já morreram por meio de guerras, por meio de destruição, está na conta de Satanás, está na conta dele. Claro que o homem
tem a sua parcela de contribuição por se entregar ao espírito de luxúria, de maldade, e não dá oportunidade para alcançar a glória de Deus. Porém, tudo está na conta de Satanás. Veja João capítulo 8. João capítulo 8. Novamente vamos retornar a esse capítulo tão extraordinário. João capítulo 8, versículo 44. Veja o que Jesus disse para os seus discípulos. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja, se você tiver com sua caneta aí, meu irmão, meu amigo, em Cristo Jesus, se você tiver com a caneta, com o caderno, você já vai poder relacionar que ele é mentiroso e Jesus é verdadeiro. Né? Jesus é verdadeiro e ele é mentiroso. Então, ele já vende mentira como se fosse verdade. Aí, ele é um homicida e Jesus, ele é o dono da vida, o jardineiro, construtor da vida eterna. Agora, observe. Vamos nos aprofundar mais um pouco no assunto, no quesito morte. Você pode dizer assim, o que é morte? Morte é separação. Morte é uma desintegração do corpo e da alma. É quando os dois elementos do homem, a parte material e a parte imaterial, se separam e vão para mundos diferentes. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus para receber o seu lugar de acordo à sua escolha. Agora, observe, existe morte física, existe morte espiritual, e existe morte eterna, existe morte moral. E o pecado que o diabo vende e a morte que o diabo vende como se fosse vida, ele manifesta 4 características da morte. Morte física, relaciona aí. Não perca essa aula não, em nome de Jesus. Relacione aí. Morte física, morte espiritual, morte eterna e morte moral. E é muito importante isso que eu estou falando para você. Se o homem rejeita a graça do Evangelho, ele já está convivendo com a morte eterna dentro dele. Mas se ele aceita o Evangelho, a glória do Evangelho, ele já passa a viver com a vida eterna dentro dele. Veja que coisa extraordinária. Essa palavra merece um glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma segunda mercadoria, eu poderia ficar falando aqui horas de coisas que o diabo vende. De mercadoria que às vezes o povo de Deus compra. De bugigangas que às vezes o povo de Deus compra. Porque o diabo é o maior pirata. Ele só trabalha com falsificação. Ele só trabalha com pirataria. Ele não se manifesta como ele é. Ele é um destruidor, ele se manifesta como restaurador. Ele é treva, ele se manifesta como luz. Não vai pensando que o diabo se manifesta com chifre, com rabo, não, senhor. O povo tinha aquela visão de que o diabo é um ser de chifre, de um morcegão. Não, senhor. O diabo é um príncipe. Satanás é um príncipe. Ele é um príncipe. Ele foi construído, adornado em glória. Então, ele não se manifesta como uma treva, não. Ele se manifesta como um príncipe. Agora, a sua natureza, a sua essência é que é treva. Terceira mercadoria que o diabo vende. Ele vende guerra como se fosse paz. O diabo vende guerra como se fosse paz. Veja quantas pessoas estão em guerras. A paz que Jesus nos oferece, ela é tríplice. Tome nota aí, não deixa passar em branco. Anote tudo em nome de Jesus para você sair daqui com uma nova ideia do marketing de Deus. Você vai sair dessa aula com um novo marketing, com nova ideia do marketing de Deus, do marketing espiritual de Deus. Veja, a paz que o Senhor Jesus oferece, ela é tríplice. Ela é tríplice. João 14, em nome de Jesus, vamos estudar.
João 14, versículo 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se aterrorize. Por que a paz dele é diferente do mundo? Porque ele é do mundo espiritual, aleluia. E o homem é do mundo carnal. O homem é do mundo material, que está administrativamente, mas por tempo determinado. O mundo, vou repetir, o mundo está administrativamente dominado por Satanás. O mundo que nós estamos vivendo hoje, da política, da cultura, das danças, das músicas, está administrativamente dominada por Satanás. Mas é por tempo limitado. É por tempo já determinado por Deus. Porque o mundo judicialmente é de Deus. Agora Deus nos entregou e nós entregamos no governo de Satanás. Mas é por tempo determinado, por tempo limitado. E o nosso Senhor Jesus vai tomar de volta o mundo e restaurá-lo para a glória dele. Veja, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que o homem não consegue explicar. Porque mesmo que o mundo vive em guerra, quem está com Deus está em paz. A paz que Deus oferece é tríplice. É paz vertical, eu e Deus. É paz oriental, horizontal, eu e o próximo. É paz, intrapessoal, eu comigo mesmo. Se eu não estiver em paz com Deus, eu não vou estar em paz com o próximo. Eu não vou estar em paz comigo mesmo. Eu preciso estar em paz com Deus, comigo, para ter com o próximo. Precisamos manifestar essa tríade da paz de Deus. E é de graça, é pela graça. O diabo está vendendo a guerra como se fosse a paz. Mas que esse espírito de guerra, esse espírito de inquietação, esse espírito de destruição, esse espírito de pressão, de opressão, de depressão, de possessão, essa inquietação interior, eu quero declarar uma palavra profética, que você alcance a comunhão em Cristo Jesus, que você desenvolva uma comunhão com o Espírito Santo e adquira a paz que o Senhor oferece para nós, pela graça por meio da fé. Você não precisa merecer. Você não precisa merecer, porque é pela graça, é pela fé. Eu creio que eu vivo em paz com meu Deus. Eu creio que eu vivo em paz com o meu próximo. Eu creio que eu vivo em paz comigo mesmo. Então, o diabo vem de guerra como se fosse paz. E a gente vê um aumento avassalador, um aumento gigantesco, um aumento descomunal, um aumento colossal da violência. E as crianças hoje vendem violência. As crianças hoje estão ficando intolerantes na escola, os jovens estão intolerantes nas faculdades, as pessoas estão intolerantes no trânsito. O que é isso? Um espírito de guerra. Mas eu quero estar repreendendo em nome de Jesus. E você já pode sair da sua casa determinado. Hoje eu vou te ensinar minha receita. Como eu consigo viver em paz? Eu consigo viver em paz primeiro buscando a comunhão com Jesus, claro. Mas eu consigo viver em paz, eu acordo e tiro meu período de oração e digo para mim mesmo: hoje ninguém vai tirar a minha paz. Nada vai me tirar a minha paz. Faça isso. E trabalhe para que a sua paz seja mantida. O diabo vem de guerra como se fosse paz. Mas Jesus é o príncipe da paz. Ele prega a paz. Ele é a paz. Paz entre filhos e pais. Paz entre pais e filhos. Entre maridos e mulheres. Mulheres e maridos. O mundo está vivendo em um clima de guerra. Não só guerra. Guerra como nós estamos vendo. Guerra política. Guerras ideológicas. Guerras espirituais. Guerras emocionais. Mas
Eu quero estar, em nome de Jesus, orando para que você compre pela graça, pelo preço que foi pago na cruz do Calvário, as mercadorias celestiais. Aleluia. Compre pela paz, compre de graça. É sem preço. Você não precisa mais chorar o desespero que o diabo está te oferecendo. Você não precisa andar mais humilhado sob o peso, inclinado sob o peso que o diabo tem colocado nas suas costas. Porque Jesus é o príncipe da paz. Ele veio, ele tem uma notícia boa para você. Ele veio para te tirar desta guerra, em nome de Jesus. Antes de eu orar, eu quero estar pedindo para que você receba mensagens como esta. Se inscreva neste canal, tá? Se você não ativou o seu sino, o sininho aí para receber outras notificações, ative em nome de Jesus. Me ajude a divulgar esse canal que tem um compromisso primordial com a palavra de Deus. Eu quero ver você ser abençoado em nome de Jesus. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tua graça, por tua força, pelo teu poder, pela tua misericórdia, preguei nesta hora a sua palavra e as mercadorias que Satanás tem vendido. Eu quero estar profetizando a falência do mercado de propaganda enganosa de Satanás, que é o maior pirata, que é o maior vendedor de mentiras, que está aniquilado, banido, que este irmão, este amigo que até aqui andou comprando as suas mercadorias pirata, rejeite em nome de Jesus. Compre de graça do vinho, da alegria, compre de graça do pão da força, compre de graça do leite, do fortalecimento, compre de graça da manteiga que representa a saúde, compre de graça do que o Senhor tem estabelecido para nós. Não viva na mendigância, na miséria do espírito de predominância, de ignorância, de caos emocional, de caos intelectual, que em nome de Jesus eu quero profetizar libertação, que correntes sejam quebradas, em nome de Jesus. Amém. E que você seja enriquecido pelos bens do Pai Celestial. Que Deus abençoe você.